Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como é anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou a sua mãe. Assim vós esvazias a palavra de Deus com a tradição que vós transmiteis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Seguir a tradição dos homens é andar conforme a onda do mundo, até no que ofertamos a Deus. Precisamos refletir nas palavras do Evangelho de hoje. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus vai mais além. Vós fazeis muitas outras coisas como essas. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Os mandamentos nos foram dados para iluminar o nosso caminho, a fim de que possamos aproveitar a oportunidade de construir uma morada no céu, que é o lugar do nosso destino final, e não jogar fora o nosso porto seguro. Se nós estamos substituindo a orientação de Deus para seguir as formalidades do mundo, ou aos maus desejos da nossa humanidade decaída, estamos fazendo com que nossas atitudes falsas nos desviem do verdadeiro caminho. É muito grave quando o homem e a sua inteligência passam a ser a única medida correta de arbitragem do que é certo e do que é errado. Os resultados são arbitrariedades e insolências, impiedades e maldades, imoralidades e promiscuidade, que eliminam tudo e todos os que não se localizam no enquadramento estreito dessa pretensão humana. Jesus pôs-se a demonstrar como a tradição considerada exemplar era apenas legalismo, era caduca e podia ser inescrupulosamente manipulada. Exemplo disso era a forma desumana como muitos mestres da lei e fariseus piedosos tratavam seus pais, distorcendo a lei a ponto de interpretá-la a seu favor. Deus não usa de artimanhas. Quem usa de artimanhas não é capaz de amar de verdade. Se interessa apenas em alcançar os próprios propósitos, mesmo que estes sejam destrutivos e comprometedores do bem e de pessoas. Todo mundo enxerga as coisas erradas que nós fazemos. Só nós não enxergamos. Precisamos de fato combater esse mal para não cairmos na hipocrisia, isto é, a condição de um povo que louva com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Rever a própria interioridade sempre e escolher sempre o caminho do amor que nos resgata, nos recria, nos perdoa e nos reconcilia com Deus. O cristão de coração fala pouco e nem sempre sabe falar bonito, mas ama muito, é solidário, generoso e fraterno. O coração do cristão deve estar em Deus e ser verdadeiramente íntimo com Deus. Amém. Senhor meu Deus, coloca-me no caminho da verdade, a qual me leva a estar em perfeita sintonia contigo, realizando aquilo que de fato é do teu agrado. Me livra, Senhor, dos homens maus e que distorcem a palavra e as leis do Senhor. Que possamos reconhecer nossas fraquezas. Abra nossos olhos a fim de enxergarmos e combater a hipocrisia. Senhor, vou dobrar os meus joelhos para te agradecer pelo que faz por mim, para te pedir perdão,
Me perdoa pelas vezes que fui hipócrita. Sei que tens uma bênção para mim, algo muito além do que eu te peço e do que eu mereço. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, por isso oramos e pedimos esperando em Ti. Vem, Senhor, com Tuas bênçãos, pois sabes que eu preciso e eu sei que vens. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal Metanoia, porque Deus te ama.